Hoje, dia 21 de junho, acabamos de ouvir essa história maravilhosa chamada A Pena Branca. Essa história falava de qual sentimento, gente? Medo. Medo. E ao mesmo tempo que teve o medo, o Tomás teve que ter o quê? Coragem. Coragem pra quê? Pra enfrentar o monstro. Que era um monstro de verdade? Não, era só tia dele que eu sabia. É? E o Gabriel também. A gente desconfiava que não era um monstro de verdade, né? Mas agora eu quero saber o medo de cada um de vocês. Vamos ouvir o Pedro. Minha boca. Ah, não tem. É que eu... Vamos procurar. Pedro, você já sentiu medo como o Tomás? Não. Nunca? Do que você tem medo? Do que eu tô dizendo? Que é o quê? Pode falar. É que... Não quero. Tá com vergonha de falar qual é o seu medo? Ó, não há problema nenhum, tá? Não há problema nenhum não querer falar qual é o medo que você sente. Mas é muito legal quando a gente divide as nossas histórias com os outros, porque cada um aprende com a sua história. Vamos ouvir a história do Tomás? Tomás. Do Tomás não, do Thomas. Thomas, conta pra mim qual foi o seu medo, se um dia você já sentiu medo. Nunca eu tava no quarto do meu pai e eu tava igual um trator fazendo e eu achava que era um leão bem gigante e eu encostei e não me machucou. E eu falei, é o meu pai. Às vezes a gente tem uns medos bobos, né? E quando a gente descobre a verdade, a gente fica rindo da gente mesmo, né? Você. Ontem eu tava dormindo de noite e depois eu acordei e eu resolvi um negócio. Era uma cadeirinha minha e na minha irmã e tinha um negócio. E depois a minha imaginação ela tava virando. E te deu medo? Aham. Que coisa. Ou seja, tem medo que a gente tem à toa, né? A Emily teve um medo ontem. Ontem ela sentiu um medo. Júlia, você já teve medo de alguma coisa? Sim. Que foi quando eu tinha medo do escuro, que daí eu não gostava nem de colocar o pé no chão. Medo do escuro. Quem mais tem medo do escuro? O medo do escuro é um medo muito comum quando a gente é criança. Depois ele passa. Eu ficava pensando que ia aparecer um monstro. E você, Maria? Maria Elisa, você tem medo de algo? Coordenador, quando minha mãe ligava pra Lívia, eu tava falando oi pra Lívia, ela tava com vergonha. A Lívia, ela é tímida, né? Mas agora a gente não tá falando da vergonha, a gente tá falando do medo. Pedro, vamos ouvir a Maria Elisa. Eu tenho medo de ladrão. Medo de? Ladrão. Medo de ladrão. Quem aqui já teve medo de alguém entrar e roubar a nossa casa? É um medo mais de adulto isso, mas às vezes as crianças têm medo também. Um dia, a minha mãe ela deixou a porta do carro aberta e o portão aberto e ela ficou com muito medo e eu também, que algum ladrão entrasse dentro da nossa casa. É, mas aí tem que fechar, né? Tem que deixar o portão fechado. Fala, Thomas. Eu tenho medo de sequestrador. Medo de sequestrador? Isso é um medo também muito comum aos adultos. Eu vi um homem tava fumando e eu se assustei. Assustou. Porque Deus assustou eu, porque eu achava que era um sequestrador, mas não era. Ufa! Vamos ouvir o Heitor. Heitor, do que você já teve medo? Eu tive medo uns dias atrás. Então conta pra gente. Eu fui dormir, mas eu vi uma aranha. Ui! Com aquela perna bem longa. Daquelas que tem aquela perna bem longa, bem fina. Quem aqui já teve medo de aranha? É um medo muito comum.
Tanto é que tem um nome para esse medo, chama-se aracnofobia, que é medo de aracnídeos, que são aranhas. Você, Manuela. Eu vou contar 3 histórias. Conta, Manuela. Um dia eu tava indo pegar uma bolacha na despensa da minha casa, aí eu vi um rato. Rato pode dar doença. Tem gente que tem medo do rato, mas tem gente que tem medo da doença do rato. Eu e a minha irmã, a gente subiu na mesa, meu pai pegou uma vara de pescar e fez assim no rato. A minha mãe tava assim na porta da despensa com uma vassoura, depois ele passou do lado da minha mãe soltou a vassoura. Gente, mas seu pai vai pegar uma vara de pescar? Fala, papai, é um rato, não é um peixe. Depois, eu volto lá. Vamos ouvir o Pedro Henrique. Qual foi o seu medo, Pedro? Eu fui pegar uma bolachinha e daí, do nada apareceu uma barata, daí eu chamei minha mãe, daí eu falei pra Sorrada, ela tinha medo de barata e daí ela pegou a vassoura e daí quando a barata passou direto nela, ela soltou a vassoura assim. Eu tenho medo, mas eu já perdi. Quem tem medo de barata? É outro medo muito comum, né? Medo de barata. E qual é o seu medo então, Fiorella? Um dia eu fui no lanche comer dessa escola aqui, aí tinha um bicho andando, eu taquei a bola no chão. Mas que bicho era? Não sei, um bicho pequenininho por cima. Entendi. Vamos ouvir o José Camilo. José Camilo, você tem medo do quê? Meu pai tá bravo. De nada? Entendeu? Gente, o José Camilo falou que não tem medo de nada. Que sorte, hein? Tirolesa? Ah, então você tem medo de alguma coisa. Quem é que tem medo de tirolesa? Eu não tenho medo de coisa. Vamos ouvir a... Eu não sei porque eu nunca experimentei. Então tá. Mas eu já levantei a mão. Depois. Pedro, vai chegar a sua vez. A Manuela. A Manuela falou que ela não sabe se tem medo de tirolesa porque ela nunca foi. É uma boa forma de pensar, porque às vezes a gente tem medo de coisas que a gente nem conhece. E é estranho ter medo daquilo que a gente não conhece, né? Laura, conta pra gente qual é o seu medo. Eu desenhei aqui uma barata. Barata? E eu também tenho medo de rato. Barata e rato são 2 medos muito comuns, né? Gabriel, você tem medo do quê? Eu não sei falar. Não tem medo de nada também? Eu tenho, mas eu não sei falar. Não sabe falar, tudo bem. E agora chegou sua vez, Pedro. Enfim, sua vez. Quais são os seus medos? E uma tirolesa. Tirolesa? Que fica em cima da floresta lá. Que eu já vi uma tirolesa de adulto que foi em cima de que tava em cima de uma floresta. Eu tenho medo disso. Uma tirolesa que passa por cima de uma floresta. E também. Parece que o José Camilo também tem medo de tirolesa muito alta ou lugares altos, é isso? Medo de altura. Quem tem medo de altura? É muito comum, né? Para encerrar, vamos deixar o Pedro. Tá, para encerrar. Professor, eu tô perdendo medo. Tá perdendo? Eu posso contar uma coisa? Só um minuto, deixa o Pedro encerrar. Fala, Pedro. Eu tenho medo de uma pantera nessas meios tortas. Então você desenhou a floresta com a pantera? É. Que legal. Vai, Fiorella, para encerrar então. Eu não tenho medo de coisa comum. Não tem medo de coisa Porque comum? um dia já apareceu uma barata no meu quarto. E você não teve medo? Você foi lá e matou a barata. Porque eu já tive 2 dias. Um dia num hotel, tinha uma barata lá, eu não ficou com medo. Eu só fui lá e pisei em cima da barata. Aí eu só fiquei um pouquinho de medo. Ou seja, Fiorella, você ficou com um pouquinho de medo e aí você teve coragem e pegou com a sua coragem, matou a barata, é isso? Não, é que Não? um dia eu achei... Não. É que um dia eu vi barata, eu só fiquei com um pouco de medo, aí eu notei que eu não tinha medo de barata. Aí no outro dia, faz tempo, tinha uma barata lá na biblioteca de um hotel, aí eu fui lá e pisei na barata. Ih, não tem que ter coragem pra fazer isso? Tem que, você foi corajosa.
Porque coragem é, às vezes, enfrentar o medo. Certo? Eu não tenho medo de barata. Então você tem coragem. Quem tem medo de barata? Um monte de gente tem medo de barata. Eu tenho duas perguntas. Bem rápido. Um dia, uma baratinha petitiquinha, minha irmã tinha medo e eu fui lá e... Bem, parabéns. Rapidinho. Meu pai tem medo de altura. Um dia a gente foi em uma roda gigante dele. Até o papai tremeu de medo? Ok, gente. Obrigado pelos medos de vocês. Na próxima aula de Live, a história é outra. Tá bom? Deixa o Pedro encerrar então. Vai, Pedro não, Thomas. Diga, Thomas. Mãe, um dia eu vi... essa cor. Um bicho barbeiro e daí eu assustei. E por que você tem medo do bicho barbeiro? Porque eu peguei uma ratoeira. Que bicho barbeiro dá uma doença. Que doença? E eu dei comida de bicho. Eu coloquei comida de bicho barbeiro na ratoeira e daí. Aí se chega no coração, o bicho barbeiro vai. Mas por que você tem medo de bicho barbeiro, Thomas? Porque bicho barbeiro dá uma doença que se pegar no coração de dar doenças de chagas. Ah, doença de Chagas, que ataca o coração, certo? Beleza, gente. Tchau, até a próxima aula de Live. Dá tchau pro Tomás. Tchau.